Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Acho que todo mundo já está cansado de ver a turminha do ódio do bem em atuação. É a mesma turminha que pede mais amor, por favor, mas que na primeira oportunidade deseja as maiores atrocidades para aqueles que ousam pensar diferente. Porém, o colunista da Folha de São Paulo, Hélio Schwartzman, ultrapassou todos os limites do aceitável e foi dançar uma valsa com o capeta. Esse sujeito desejou abertamente em sua coluna a morte do presidente Bolsonaro. E ainda tentou encontrar justificativas racionais para isso. Eu vou ler para vocês o que ele escreveu. Abre aspas. Jair Bolsonaro está com Covid-19. Torço para que o quadro se agrave e ele morra. Nada pessoal. Como já escrevi aqui a propósito desse mesmo tema, embora ensinamentos religiosos e éticas deontológicas preconizem que não devemos desejar mal ao próximo, aqueles que abraçam éticas consequencialistas não estão tão amarrados pela moral tradicional. É que no consequencialismo, ações são valoradas pelos resultados que produzem. O sacrifício de um indivíduo pode ser válido, se dele advier um bem maior. Fecha aspas. Pessoal, isso aqui é muito mais profundo e cruel do que aquele idiota que levantou a hashtag ForçaCovid, ou mesmo daqueles que também desejaram a morte do presidente nas redes sociais apenas para render alguns likes dos seus pares. O colunista da Folha, ao contrário aí do coleguinha lacrador, ao escrever sua coluna, descortinou um paradigma que norteia toda a esquerda intelectual, que é justamente o que ele chama de ética consequencialista, onde o valor moral de um ato é determinado exclusivamente por suas consequências. E assim, ele continua seu texto, abre aspas. A vida de Bolsonaro, como a de qualquer indivíduo, tem valor e sua perda seria lamentável. Mas como no consequencialismo todas as vidas valem rigorosamente o mesmo, a morte do presidente torna-se filosoficamente defensável. Repara no requinte de crueldade. A morte do presidente torna-se filosoficamente defensável se estivermos seguros de que acarretará um número maior de vidas preservadas. Numa chave um pouco mais especulativa, dá para argumentar que a morte por Covid-19 do mais destacado líder mundial a negar a gravidade da pandemia serviria como um cautionary tale de alcance global. Ficaria muito mais difícil para outros governantes irresponsáveis imitarem seu discurso e atitudes, o que presumivelmente pouparia vidas em todo o planeta. Bolsonaro prestaria na morte o serviço que foi incapaz de ofertar em vida. Fecha aspas. O comunismo levou à morte de 100 milhões de seres humanos no século XX. Um número maior que todas as guerras e catástrofes naturais juntas, justamente porque essas mortes eram filosoficamente defensáveis para o alcance de um bem maior, no caso, a criação de um paraíso na Terra em um futuro imaginário. Todo revolucionário é um consequencialista e todo consequencialista é marcado pela amoralidade. Para compreender melhor como isso funciona, primeiro você tem que entender a diferença de imoral e amoral. Imoral é a pessoa que possui um senso de moralidade, ou seja, acredita em um conjunto de valores absolutos que deveriam ser perseguidos. Porém, ela opta em perverter esses valores no ímpeto de ganhar alguma vantagem para si. Já o sujeito amoral, ele não possui um parâmetro de valor, ele não acredita em uma verdade absoluta. Ele não se norteia por nenhum tipo de código ético tradicionalmente estabelecido. Para ele, tudo é relativo. Por exemplo, a fidelidade no casamento é uma máxima de valor moral. Nem todo mundo é fiel, qualquer um pode trair o cônjuge por N motivos. Mas a fidelidade no casamento jamais será um valor relativo. Independente do que ocasione aí uma traição, o ato da traição é reprovável em si mesmo. Então, em um caso de imoralidade, o camarada trai sua esposa sabendo que isso é uma atitude errada.
mas resolve trair mesmo assim para satisfazer um desejo seu. Em um caso de amoralidade, o camarada casado tem uma relação sexual extraconjugal, mas faz isso com a consciência limpa, crendo que essa atitude não aviltou nenhum tipo de valor. Inclusive, nesse caso, o termo traição até deixa de existir. O amoral não se pauta em verdades absolutas que estão acima dele. Ele tem os seus objetivos como medida de valor para todas as coisas. O verdadeiro socialista tem como medida de valor para todas as coisas o ideal revolucionário, que em teoria é a tal da sociedade igualitária e perfeita, que é o resultado final do regime socialista. É esse projeto que vai nortear todas as suas condutas e tudo que ele fizer em vida. Tudo que contribuir para esse ideal será dotado de valor positivo, o que não contribuir terá valor negativo. Por exemplo, para ele, uma pessoa boa não é aquela que segue o código ético a qual conhecemos, mas sim aquela que contribui mais para a causa revolucionária. E se para isso tal pessoa precisar enganar, roubar e matar, não importa. Ela não deixará de ser boa, pois para ele todo valor é relativo. A única coisa que é absoluta é a causa revolucionária. O PT promoveu o maior esquema de corrupção da história. Porém, não existe corrupção alguma se os roubos e desvios de dinheiro público contribuíram para o projeto de poder estabelecido pelo partido. Karl Marx ensinou para essa turma que os valores morais da nossa sociedade ocidental são uma balela inventada para manter uma pequena elite no poder econômico subjugando as demais. E dentro dessa ótica, um dos obstáculos para a reorganização da sociedade conforme aí os seus ideais é justamente a nossa tradição moral judaico-cristã, que nos ensinou que existem valores absolutos que estão acima de qualquer propósito, por mais benéficos que estes possam parecer. A nossa tradição moral judaico-cristã nos ensinou que uma única vida vale mais do que qualquer projeto de mundo melhor. Quer ver um outro exemplo de ética consequencialista proferida por um sujeito completamente amoral? Quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Essa crise do coronavírus, somente o Estado é que pode resolver isso, somente o Estado pode resolver isso. Para o criminoso de 9 dedos, a morte de mais de 60 mil brasileiros pode ser filosoficamente defensável se contribuir para conscientizar a sociedade da importância do Estado. Ou seja, para esses canalhas consequencialistas, o ser humano não é um fim em si mesmo, mas sim um meio para alcançar determinados fins. Bom, mas mudando um pouco aí o foco do nosso raciocínio. Imagina se um jornalista qualquer escreve uma coluna desejando a morte do Alexandre de Moraes e usa como justificativa as consequências positivas que essa morte traria para a sociedade. Pode ter certeza que no outro dia o jornalista passaria a ser chamado de blogueiro, cairia na Lei de Segurança Nacional e seria preso por atentado contra a democracia. E por hoje é isso aí. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Curte e compartilhe o vídeo para ele ganhar relevância. Confere se você continua inscrito no canal. Confere se o sininho das notificações está ativo. E se você gosta do trabalho que eu venho fazendo e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade, contribuindo com qualquer valor, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!